Sem dúvida, o Cruzeiro acaba pagando no todo, né? Muito. E aí é uma conta que não é minha, né? É uma conta do esporte futebol. O Cruzeiro acaba pagando num todo pelo jogo apagado que fez no Mineirão. Óbvio que a gente, para falar do contexto deste jogo, né? O Gabigol, ele entra para fazer especificamente uma cobrança que era ainda, eu digo era tempo pretérito, né? Era ainda algo que a gente imaginava que o Gabigol fizesse bem. E bate da forma, para mim, tá? É uma forma, eu não sei o que vai ser, mas é uma opinião, vou deixar bem clara aqui, do Thiago Valu. Uma forma completamente descompromissada, desconectada com o que foi a partida que jogou o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Para mim, o Gabigol faltou com respeito aos seus companheiros, faltou com respeito à confiança do que o técnico colocou para bater e faltou com respeito ainda ao Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Ele, inclusive, o Samuel chamou a atenção, ele bateu de uma forma diferente do que é a forma que ele bate, né? Então, mas no todo, né? Além dessa pataquada do Gabigol, o Wallace errou, né? O Wallace errou de ter vindo para o Cruzeiro. Essa que é a grande verdade, na sua carreira, né? Então o Wallace aqui, para mim, ele entregou mais uma vez o que eu já espero dele há mais de meses, né? Eu larguei o Wallace na temporada, eu larguei de acreditar alguma coisa no Wallace após a final contra o Racing, que ele se comporta no campo daquele jeito, é substituído aos 30 minutos. Então, é isso, Léo. Tivemos, né, o placar dentro do jogo hoje, porque o Cruzeiro faz 2-0, e aí numa falha do Cássio, que acaba até, de certa forma, se redime nos pênaltis, ele garante uma penalidade pega para o Cruzeiro, mas é também a se lamentar, porque naquele momento o Cruzeiro nem teve tempo de fazer o Corinthians cair em desespero, né? O Cruzeiro faz o gol aos 6 e sofre o gol aos 10, muito rápido. Que cenário seria, né? O Cruzeiro com 2-0 e o Corinthians com 30 minutos, tentando. Então a gente nem pôde viver essa experiência. E é isso, a cobrança do futebol acaba chegando muito pelo que o Cruzeiro deixou de fazer no Mineirão. Hoje, quando a gente vê um cenário de imaginar o empate, de repente, do Cruzeiro no Mineirão, mesmo com uma partida muito ruim, não seria impossível. Sabemos, o gol foi irregular, mas o gol está validado, né, gente, do Mineirão, e a vitória do Corinthians por 1-0. Tínhamos condições de avançar às finais, mas por esse conjunto de fatores, né, a péssima partida que o Cruzeiro fez no Mineirão, mas a irresponsabilidade de Gabriel Barbosa, eu estou colocando bem clara para que todos, que é a minha opinião, eu acho que ele cobrou o pênalti com irresponsabilidade, e mais, o Wallace perder para mim já o Cruzeiro é quem perde, cada vez que esse jogador entra em campo, o Cruzeiro está desclassificado, o Corinthians acaba sendo reverenciado pelo futebol muito por uma questão de luta, porque o jogo de hoje trouxe a realidade, principalmente no primeiro tempo, da distância dessas equipes, mas eu disse várias vezes, os 180 minutos de um jogo de Copa, Léo, muitas vezes não passa somente a equipe que é mais qualificada, que tem mais capacidade. O Corinthians segue a final da Copa do Brasil 2025. Cara, por que o Wallace? Né? Tudo bem que depois que ele errou é fácil falar. Não sei se ele tem um aproveitamento muito bom nos pênaltis. Talvez até uma pergunta para se fazer, mas um jogador que tem poucos minutos, entra na reta final da partida, e ele entrou na reta final da partida para isso também, para fazer parte dos cobradores de pênaltis, para estar ali entre... Eu estranhei o Eduardo não bater, Léo, confesso, que até uma coisa que ele fez, né? Mas assim, né? Enfim, agora há pouco resolve. Então, é isso mesmo, assim, a gente falar depois não adianta nada, mas é óbvio que vai bater a gente esse questionamento do Wallace, que já tem uma imagem mais negativa do que o contrário, diante da sua entrega no Cruzeiro, diante da sua aceitação pela torcida, e que aumenta ainda mais essa imagem negativa depois de hoje. Enfim, o próprio Gabi também, né,
a gente tem que ter muito sangue frio, né, Rafa? Agora, para separar muitas coisas, a nossa frustração com as nossas cobranças em cima dos jogadores, porque... E julgar também essas cobranças, porque a gente olha uma cobrança e fala, poxa, mas o Gabigol cobrando desse jeito, né? Enfim, é difícil puxar um rumo agora, a nossa decepção é muito grande, o Cruzeiro que vinha fazendo uma sequência perfeita, né? O Cássio pega a primeira cobrança do Yuri Alberto, depois Matheus Pereira, Wanderson, William, Lucas Silva, estava indo bem, chega na quinta cobrança, é fazer e acabou. E uma bola daquela que não vai nem no meio do gol, não vai nem no canto, numa intensidade que ficou mais fácil para o Hugo pegar na bola do Gabi e depois o Wallace errando a primeira alternada. Inaceitável a cobrança do Gabriel Barbosa hoje, um jogador que não conseguiu justificar em campo ser titular dessa equipe do Cruzeiro, embora tenha sido contratado muito para isso, para ter mais minutos, mas ficou atrás do Caio Jorge, que hoje é o centroavante titular dessa equipe com muito mérito. Entra para bater pênaltis, porque como todos nós sabemos, é a sua especialidade, uma das suas especialidades. Inclusive já cobrou vários pênaltis aqui com a camisa do Cruzeiro. Errou um ali, fez no rebote, né, contra o seu antigo Flamengo, mas em linhas gerais tem bom aproveitamento e hoje cobra um pênalti inaceitável para um jogador do quilate dele, do tamanho dele, dos vencimentos que ele tem no Cruzeiro. Concordo muito com o Valu, acho que foi uma cobrança irresponsável do Gabriel. O Cruzeiro fazia até aquele momento uma série perfeita de pênaltis, o Cássio com muito mérito pegando a primeira cobrança, e aí entendo o torcedor que vai cobrar o Wallace. A questão é que quando você chega nas alternadas, os seus principais cobradores já não estão mais presentes. O Cruzeiro, tudo bem, poderia ir o Eduardo, poderia ir um outro atleta antes, mas para mim o grande peso, a grande responsabilidade dos pênaltis, no contexto dos pênaltis, é do Gabigol, que não conseguiu fazer uma cobrança simples, né? Bateu muito, muito mal. Inclusive, quando a gente via a imagem aqui, o Hugo sai antes. Então, o Gabigol, que já fez inúmeros gols de pênaltis de diversas maneiras, tinha que ter a capacidade de ter mais frieza para, com o goleiro se deslocando antes, apenas colocar a bola no outro lado e confirmar a classificação do Cruzeiro. Eu entendo que o mata-mata, ele tem dessas coisas, às vezes 20 minutos ruins são o suficiente para você ser eliminado, e a eliminação do Cruzeiro ela começa no Mineirão, num jogo muito aquém que a equipe fez do ponto de vista de rotação. Hoje foi um time que se dedicou muito mais, assim, taticamente, né? Foi muito mais aplicado, se defendeu melhor, criou as suas oportunidades, venceu o jogo no tempo normal, mas não pelo placar que precisava para avançar. Talvez faltou ali, no momento em que faz o 2-0, um pouco mais de maturidade para levar o jogo, dar uma esfriada nas ações do Corinthians. Mais uma vez sofre um gol a partir de bola aérea, né? O Cruzeiro tem sofreu muitos gols de bola aérea nessa reta final da temporada. É uma pena, acho que o Cássio sai muito mal ali, aborda muito mal o lance e por isso fica vendido. O Cruzeiro acaba sofrendo o gol, mas ainda assim nos pênaltis a equipe demonstrou muita maturidade, os atletas cobrando bem, né? O Hugo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, não à toa é um dos nomes selecionáveis pensando em Copa do Mundo de 2026, mas não dá para o Gabigol bater o pênalti que ele bateu. Para mim é uma passagem, uma temporada lamentável de Gabriel Barbosa com a camisa do Cruzeiro, porque em campo, quando teve oportunidade de titularidade, entregou muito pouco e hoje realmente deixa muito a desejar em algo que ele é especialista, né? Fica um gosto muito, muito amargo, uma sensação de que mesmo com os erros cometidos no primeiro jogo, o Cruzeiro poderia ter saído da Neoquímica Arena com a classificação, mas a verdade é que não foi competente, tanto por erros individuais quanto por erros coletivos, e agora assiste a sua temporada acabar na semifinal da Copa do Brasil. E só assim, Léo, quando eu falo, de repente, para quem pensar, pô, os caras são máquinas, está falando que foi responsabilidade, existem pênaltis, nem todo pênalti perdido é igual, tá? O Yuri Alberto não bate mal o pênalti. O Yuri Alberto larga uma pancada para o lado do Cássio, que se vira para o lado direito. E o pênalti do Hugo Souza, se ele não estica os braços, talvez a bola batesse no peito dele. É realmente em cima, assim, com uma força, né? Provavelmente se você pegar alguém do sub-14 do Cruzeiro, é capaz de bater um pênalti. Cara, e caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele, que tem uma temporada aquém do que ele gostaria. De novo,
o retrato da classificação, né? Ia ser o jogo em si, mas ia ser uma penalidade. Ele bateu e fechou em algo que ele não é bom cobrador, ele é especialista. Quando você vê um especialista cobrar daquela maneira, cara, desculpa, ele está completamente... Ele não estava... assim, se ele estivesse à beira, ele estava no estádio, mas ele não estava envolvido com o estádio e nem com o jogo. Porque se tivesse, não teria cobrado daquela forma que cobrou. Olha a cobrança do Wanderson. Todo mundo foi cobrando, sabe, à risca. Foram difíceis as cobranças. O Matheus Pereira, e agora que assumiu, né? Quem vai falar que o Matheus Pereira não bate pênalti? Bateu bem, não, mas ele fez. Ele deu conta do que ele ia fazer. E ele não é especialista. Você imagina se é o Matheus Pereira no lugar do Gabigol. Cada um tem a sua própria opinião, mas eu faço esse exercício. Eu posso fazer esse exercício, na minha opinião, né? Então, cara que entrou se bate para cima, escorrega, dá uma pancada na bola. A gente sempre falou aqui no estúdio, gente, convicção. Não dê, até falei em off aqui, não rebolem para bater o pênalti. Uma gíria do futebol. O Gabigol rebolou para bater pênalti, bateu como se bate pênalti no rachão. Sabe? Isso para mim é inadmissível. É muito difícil, eu vejo aqui no chat, talvez muita gente falando da intenção do Gabigol. Muito difícil a gente aqui, na função de jornalista, julgar a intenção do Gabigol, né? Muita gente, sacanagem e tudo mais. Agora, a qualidade da cobrança, o que a gente espera naquele momento decisivo, o que o Valu fala de falta de responsabilidade, vai muito nesse sentido. E, enfim, todo mundo parecia que estava fazendo tudo certo, né? E a pressão cresce para cima dele. Ele não gosta? Ele não diz que gosta desse momento? Pois bem, pegou esse momento aí e jogou para cima. Ele não diz que gosta, está acostumado com esses momentos, e está mesmo, de fato. E aí? E aí? O que ele fez com esse momento? Deu um tapa no prato e espalhou a farofa inteira. Foi o que ele fez, velho. Bem, e devia estar treinando bem, né? Assim espero, assim imagino. Acho que na coletiva o Leonardo Jardim deve falar também da escolha dos cobradores, da entrada dos jogadores nesta reta final, porque aos 45 do segundo tempo, o Leonardo Jardim, ele tirou o Matheus Henrique, ele tirou o Caio Jorge e também o Arroio. Matheus Henrique e Caio Jorge, a gente até entende um cansaço, a gente estava vendo isso durante a partida. O Arroio, que depois daquela entrada do Gustavo Henrique, ou do André Ramalho, melhor dizendo, começou a sentir mais dores e saiu também do campo. E aí entraram o Wallace, Gabigol e Wanderson. E os três cobraram, e os três participaram das cobranças. O Wallace, no caso, participou porque veio a alternada, mas foi o primeiro jogador da alternada a estar escalado ali para participar das cobranças. Então, eu imagino que o Leonardo Jardim já fez essas substituições também pensando nisso. Se a gente vê que esses três jogadores entraram e participaram das cobranças. E o aproveitamento de destes três que entraram não surtiu o efeito, pelo contrário, acabou eliminando o Cruzeiro da Copa do Brasil diante do Corinthians. Enfim, pena, porque se classifica, se o Gabi faz aquele gol, a gente falaria muito do jogo que fez o Cruzeiro, porque o jogo que fez o Cruzeiro, eu imagino, mereça elogios, embora tenha falhas, porque o Cássio falhou no gol, a defesa falhou no sistema defensivo do Cruzeiro, falhou no gol do Corinthians. O Cruzeiro, depois que tomou o gol, ainda sofreu uma pressão enorme. Quando não era o Cássio defendendo, era a trave salvando o Cruzeiro de um empate para 2-2 ali do Corinthians. Mas o Cruzeiro apresentou aquilo que a gente esperava, pelo menos. Conseguiu fazer um resultado, esteve bem perto de se classificar no tempo normal. Mas faltou o quê, o Rafa, para sair classificado? Faltou... É difícil falar, faltou mais casca. Se a gente pega o Wallace e Gabi, que erraram os pênaltis, jogadores cascudos demais. Faltou o quê para esse Cruzeiro sair classificado?
Pensando no tempo normal, né, e no confronto de 180 minutos, o Cruzeiro fez uma primeira parte muito ruim, e aí o Corinthians, com um gol ilegal, é bem verdade, né, saiu do Mineirão com uma vantagem, então é sempre muito difícil ter que buscar. O Cruzeiro consegue vencer e igualar a partida aqui. Acho que após o gol do Corinthians, talvez faltou um pouquinho de frieza em alguns momentos, acertar ali a tomada de decisão para, de repente, buscar um terceiro gol ainda no tempo normal. Mas talvez tenha faltado até antes disso, né? O Cruzeiro faz o gol bem no início do segundo tempo, mas acaba não conseguindo desfrutar muito desse gol, porque logo na sequência ali, coisa de 5, 6 minutos, o Corinthians diminui. Então é interessante você, num confronto como esse, deixar o adversário nas cordas, né? Talvez naquele momento ali, se o Cruzeiro consegue se defender melhor, se não vem uma falha individual do Cássio, de repente você consegue arrastar esse 2-0 por mais tempo, isso vai minando um pouquinho a confiança do adversário, que teria que se expor mais, e o Cruzeiro poderia explorar os contra-ataques. Mas depois de uma série de cobranças de pênaltis como essa, não tem como a gente falar de outra coisa, né? Faltou o Gabigol fazer o gol. O Cruzeiro vinha de uma série de penalidades perfeita até aquele momento, os jogadores todos cobrando com muita personalidade, né? Matheus Pereira, Lucas Silva, Wanderson, o William, que inclusive perdeu um pênalti contra o América Mineiro lá no início da temporada, né? Foi muito cobrado por isso no Campeonato Mineiro. O Cássio faz a parte dele, faz uma primeira boa defesa, depois até não consegue acertar tantos cantos assim, mas faltou ao Gabriel fazer aquilo que a gente se acostumou a ver ele fazendo, né? Ele é especialista em bater pênaltis e, assim, esse tipo de pênalti, na minha opinião, pênalti decisivo, você, se for para errar, que seja pelo excesso, né? Nunca pela falta. Eu acho que cobrou fraco, cobrou a meia altura, não cobrou no canto, e ainda tem o agravante do Hugo ter pulado antes, que é um ótimo goleiro, né? Defende muitos pênaltis, mas nesse talvez não teve tanto mérito assim, né? Foi muito mais um demérito do Gabigol, que, vendo que ele já tinha se deslocado, mesmo assim, escolheu o mesmo canto, não bateu no canto, não bateu forte, bateu a meia altura, facilitando extremamente a vida do goleiro do Corinthians. E aí, assim, você tem que entender que o ambiente vai se transformando, né? Naquele momento o ambiente era todo favorável ao Cruzeiro, e aí o ambiente fica favorável para a equipe do Corinthians, que estava jogando em casa ao lado do seu torcedor. Acho que o Wallace também bateu muito mal, mas quem é especialista em bater pênalti é o Gabriel. Então, para mim, realmente uma passagem aí dele nessa penalidade lamentável. Não sei se ele vai falar, né? Se ele vai se justificar, não tem dado tantas entrevistas assim com a camisa do Cruzeiro, mas é realmente de se lamentar muito, um pênalti muito, muito, muito mal batido, depois de tantos pênaltis extremamente bem batidos contra um goleiro que é muito pegador de pênalti, então não é qualquer bola que vai entrar com o Hugo Souza, né, no gol, e o Gabigol escolheu fazer uma cobrança muito, muito ruim, e com isso comprometeu a classificação do Cruzeiro, que parecia muito bem encaminhada nos pênaltis, porque a equipe vinha fazendo uma boa série, contou com o Cássio pegando ali a primeira penalidade e o Matheus Pereira abrindo, fazendo gol, né? Muita personalidade do camisa 10, que talvez não seja um grande especialista em pênaltis, por vezes já foi cobrado por não ter cobrado pênalti em outras oportunidades, hoje pegou a bola, fez o gol, cobrança, né, boa, o Hugo Souza estava lá na bola, mas o Matheus Pereira com muita personalidade fez, assim como os outros atletas do Cruzeiro, bateram muito bem. É uma pena que o Gabriel Barbosa hoje não pôde estar à altura dos seus companheiros. A gente já está vendo imagem ao vivo da sala de coletiva da Neoquímica Arena. Daqui a pouco, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV, você acompanha a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. As explicações do Leonardo Jardim, talvez até um balanço do seu próprio trabalho, da temporada. A temporada para o Cruzeiro está se encerrando hoje, foi o último jogo, e a expectativa já também, o que ele vislumbra para o próximo ano, jogadores que nesse momento estão com a credibilidade em baixa com a torcida. O que falar sobre Gabigol, sobre o Wallace, personagens que se tornaram protagonistas desse jogo pelo lado negativo, errando os pênaltis. Acho que dificilmente, posso estar enganado, né, Léo? Ele vai individualizar, acho que ele vai fazer um exercício muito mais... que a eliminação ela acontece hoje, mas ela não se inicia hoje, né, no confronto de 180 minutos. Então...
vejamos, né? Talvez faça um pouco do exercício, porque é normal, né? Em duelos de Copa, você passa pelos dois tempos, né? Desse jogo, vai falar do jogo de hoje, mas não creio muito, pode ser que seja perguntado, mas pelo perfil do que foi o ano inteiro, né? O Leonardo Jardim, até no bom momento, né? Ele é um cara que não gosta de individualizar os elogios, enfim, essas questões, mas vamos observar daqui a pouco, dentro de instantes, Léo. Algo que eu gostaria de ter uma explicação dele é sobre a entrada dos jogadores nesta reta final e sobre essa estratégia para cobrar pênaltis, esta lista para cobrar pênaltis e a entrada desses jogadores na reta final, Gabi e Wallace, por exemplo, que erraram na sequência. Já foi pensando nisso também? Tiveram um bom aproveitamento ou apenas pela experiência? Esses jogadores pediram para bater? Vejamos o que ele vai explicar. Ô, Léo, eu acho que o Matheus Henrique, né, a gente está tentando fazer um exercício. Eu até fiquei surpreso dele chegar até a reta final. E aí talvez tenha ficado, a gente não sabe se ele sentiu alguma coisa, eu não me recordo, o amigo do chat, talvez vocês vão se recordar, eu não sei se o Matheus Henrique bateu naquela disputa contra o Boca Juniors nas oitavas em 2024, eu acho que bateu, mas eu não tenho certeza. Daqui a pouco o nosso chat talvez ele tenha ficado numa condição não suficiente, tão deplorável, né, fisicamente, que ele joga 90 minutos, o Matheus Henrique, que não tenha tido condição de permanecer. O Caio, né, que passou a cobrar pênaltis, sai para a entrada do Gabigol, que é o especialista em pênaltis. E aí, para mim, diz mais a respeito. Eu particularmente, eu não vou falar que o Jardim fez essa escolha errada. Eu repito, nós não estamos falando do Gabigol, de um cara que cobra bem penalidades. Nós estamos falando de uma das... Sabe, o videogame, ele tem uma estrelinha lá na cobrança de penalidades, né? E aí a gente tem que ver a situação... O Eduardo não cobrar me chamou a atenção, porque ele era um cara no Botafogo, me recordo que ele cobra faltas, né? No Botafogo cobrava penalidades. Enfim, Léo, e o Wanderson entrou e cumpriu o papel dele, né? Uma penalidade séria, focado, né? Assim, a gente não... Cara, às vezes expressão corporal fala muita coisa, né? Não vou querer ser aqui o cara da razão, mas os caras estavam muito concentrados, os caras que cobraram antes do Gabigol cobrar, enfim... E o Rapel mandou a lista aqui, viu, o Valu, dos cobradores contra o Boca. O William, Matheus Henrique, Marlon, Dineno e Barreal. Então, Mateuzinho bateu. Obrigado ao Rapel. Eu tinha em mente, mas eu não tinha certeza. Valeu, Rapel. Provavelmente ficou num estado, né, Léo, pelo jogo que ele fez, né? Um ótimo jogo, mas provavelmente não tinha mais condições ali, né, de cobrar, de estar inteiro para uma cobrança. Bom, a gente ainda está vendo imagens da sala de coletiva da Neoquímica Arena, tá ali o Cássio, a turma está passando o áudio ainda, antes da chegada do treinador, do Leonardo Jardim, para daqui a pouco, ao vivo, com imagens, a gente ouvir aqui na Samuca TV o que vai dizer o Leonardo Jardim sobre esse jogo do Cruzeiro, que chegou muito próximo, muito perto de se classificar, ainda que tenha se complicado bastante no jogo de ida, ainda que não tenha apresentado um bom futebol no Mineirão, e talvez ali também, né? Quando a gente vai ter uma análise geral, como disse o Valu, a eliminação do Cruzeiro não só aconteceu hoje, mas nos 180 minutos, no jogo em casa, se tivesse um time ligado como teve hoje, pelo menos tivesse segurado um 0-0, tivesse um empate, e nesse jogo na Neoquímica Arena conquistasse a vitória, não precisaria desse sufoco nos pênaltis, que parecia até ter sido tranquilo, que ia tranquilo para o Cruzeiro, com o Cássio pegando uma primeira do Yuri Alberto, com o Matheus Henrique, Wanderson, William, Lucas Silva, acertando as cobranças, as 4 primeiras, e depois, na quinta, o Gabi erra, e o Wallace, já na primeira alternada, também errando, e o Cruzeiro eliminado. Matheus Pereira. Matheus Pereira, eu falei Matheus Henrique. Isso. Matheus Pereira que cobrou o primeiro. Mateuzinho até saiu antes do jogo terminar. Bem, então daqui a pouco vamos ouvir o Leonardo Jardim. Agora, ô Rafa, também você vai nessa? O Cruzeiro perdeu nos 180 minutos? Ou então
Não, pode até tirar o jogo de ida. Hoje era uma obrigação pelo que jogou, pelo que apresentou, dava para ser mais tranquilo. E aquele tal negócio, o Cruzeiro que conseguiu, né, mais uma vez, consegue chegar bem perto de uma classificação que para a próxima temporada seja mais competitivo, mais fatal, mas chegou bem perto de se classificar. E o primeiro jogo talvez vai ficar aquele sentimento para a gente até vir uma classificação de fato, o próximo título, o 7º sair, que o Cruzeiro na semifinal acabou se complicando para ele mesmo também, né? O adversário tem muito mérito, né? Acho que o Dorival veio com uma estratégia de fechar muito bem os corredores no primeiro jogo. Hoje até repetiu isso no primeiro tempo, mas nós vimos que hoje o Cruzeiro foi muito mais capaz, né? De vencer, de equilibrar no campo e de vencer a nível de estratégia a equipe do Dorival Júnior. Então, um confronto de mata-mata, ele dificilmente vai permitir que você leve desaforo para casa. O Cruzeiro se permitiu fazer um primeiro tempo muito ruim no Mineirão, 1-0 ali, que a gente pode falar assim, saiu barato, porque o Corinthians produziu o suficiente, mas ao mesmo tempo também um gol ilegal, né, que o atleta domina com a mão, então você também pode olhar por outro lado e falar, produziu, mas o único gol que conseguiu marcar não deveria ter sido validado, né, então coisas aí da CBF que precisa melhorar muito a condição da sua arbitragem de campo e de vídeo, se quiser ter um produto realmente bom, vamos ver como vai ser no ano que vem. Mas o Cruzeiro, é fato, se permitiu fazer um jogo muito ruim no Mineirão. Hoje conseguiu em algum momento o placar que precisava, inclusive para se classificar no tempo normal. Acabou sucumbindo ali mais uma vez na bola aérea, né? O time que realmente na reta final sofreu muitos gols de bola aérea, seja parado ou não. Hoje, mais uma vez, acho que com uma falha do Cássio, né? Assim, a gente comentou na hora e revendo o lance, achei realmente que ele saiu muito mal, se equivocou ali, realmente tem que sair, socar a bola, não dá para catar borboletas como ele fez. E o Cruzeiro acabou não conseguindo encontrar um terceiro gol. Até acho que em alguns momentos parecia que produziria o suficiente, mas parece que sentiu também um pouquinho o gol. É difícil falar, né, assim, que foi nesse momento que você perdeu o jogo, ou naquele momento, até porque o Cruzeiro vinha fazendo uma ótima série de penalidades, né? Os nossos atletas, até o quarto atleta que bateu, todos cobrando muito bem. O Cássio defende uma de 4 ali, então até acho que em algumas ele meio que se precipitou, foi para o lado errado, mas nunca é simples defender um pênalti, ele já abriu defendendo, né? Então o Cruzeiro tinha uma situação muito confortável, muito vantajosa, e o Gabigol acabou não aproveitando, né? Não foi competente para fazer aquilo que ele entrou para fazer. Acho que o Gabigol, ele entra para bater pênalti, o que é o natural. Se ele não tivesse entrado, mesmo o Cruzeiro se classificando, muitos iam questionar Leonardo Jardim, porque o Gabigol, entre outras coisas, é especialista em cobrança de pênaltis, mas hoje fez uma cobrança muito, muito aquém, assim, realmente deixou muito a desejar. Então, a sensação que fica, não sei pro Valu, mas para mim é que o Cruzeiro se permitiu perder, se permitiu estar em desvantagem em diversos momentos desse confronto, desde dos primeiros 5 minutos lá no Mineirão até a cobrança de pênaltis. Faltou competência e aí agora é trabalho da diretoria do Cruzeiro junto da sua comissão técnica avaliar muito bem, né, aquilo que foi feito de bom, aquilo que não foi feito de bom nessa temporada, ajustar para que em janeiro, que é quando começa o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro possa estar com um elenco mais forte, mais coeso, que quem for ficar no Cruzeiro, né, os grupos sempre têm mudanças, mas que os atletas que forem ficar para 2026 assimilem o que aconteceu, possam criar essa casca para que no ano que vem a gente possa, em momentos como esse, sair mais feliz. No mais, assim, parabéns ao Corinthians, né, que passou, tem os seus méritos. Eu acho que fica uma classificação manchada pelos erros de arbitragem, mas paciência, né? Que também não vou fingir que o Corinthians não teve os seus méritos, porque fez, principalmente no primeiro jogo no Mineirão, uma partida muito competente do ponto de vista defensivo. E do nosso lado, assimilar aquilo que aconteceu e que a diretoria do Cruzeiro possa trabalhar bem para fazer os ajustes necessários nesse elenco para que o Cruzeiro seja mais forte em 2026.